Queridos, eu queria que você me ajudasse agora lendo alguns versículos no livro de Lucas, capítulo 6, do 12 a 16. Lucas 6, de 12 a 16. Você lembra qual é o tema que nós estamos falando? Amor de Deus, o amor incondicional. E aí eu fiquei pensando, como que Jesus, além do que Ele fez na cruz, fez para que eu e você pudéssemos entender que Ele nos amava. O que Jesus fez? E aí eu separei 4 coisas que ficou muito claras, elas ficaram muito evidentes que Jesus fez porque nos amava. A primeira delas, e esta é a primeira delas. Aqui nós vamos ouvir o texto lá no livro de Lucas. Ele me chamou. Ele te chamou. Ele te escolheu. Ele me escolheu. Penso que você vai dizer para mim assim, para quê? Para servir. Porque o tema, a abordagem central é servir. Mas essa característica do serviço, nós estamos falando, como já ensinamos, sobre a fé. Ninguém serve se não crê, se não serve, você trabalha. É diferente. E quem trabalha tem que ter recompensa. Qual é a recompensa do trabalho? Obrigado, irmão. Qual é a recompensa do trabalho? Salário. Hoje me perguntaram assim, o senhor tem carteira assinada? Eu falei, não. Mas o senhor não trabalha? Trabalho. E por que não tem carteira assinada? Eu falei, porque eu sou pastor. Ah, mas o senhor não é advogado, o senhor não é isso, o senhor não é aquilo, mas eu nunca trabalhei de carteira assinada. Tanto nas minhas atividades privadas, como na minha atividade secundária, eu nunca tive minha carteira de trabalho assinada. Você entra no aplicativo, carteira de trabalho digital, e se eu vi hoje, por isso que eu estou falando isso para vocês, tem 12 anotações, nenhuma delas de carteira assinada, nenhuma delas, tem 12 anotações. Secretário disso lá em São Gonçalo, secretário em Cabo Frio, secretário em Maricá, secretário, assessor jurídico parlamentar da Secretaria Estadual de Esporte, assessor jurídico da Casa Civil, tem 12 anotações na carteira digital. Mas eu nunca tive carteira de trabalho assinada. Aí ele perguntou, e quem paga o teu salário? Não é a igreja que paga o meu salário, a igreja me ajuda, ela tem uma remuneração ministerial. Então os irmãos quando contribuem, quando dão um dízimo, além das despesas normais da igreja, a igreja me ajuda, dá uma contribuição ministerial. Isso não representa o amor de Deus comigo. Quando os irmãos não deixam faltar nada para o pastor, e nem para a sua família, isso não representa o amor de Deus para alguém. Então o teu salário, aquilo que você recebe, seja de carteira assinada ou não, esse recurso que chega na sua conta, não representa, olha bem o que eu estou dizendo para os irmãos, não representa o amor de Deus para você. Por quê? Porque é fruto do teu trabalho. Quando Deus te escolheu, Ele sabia que você seria, vou dar o exemplo do José Trindade de Jesus, um profissional na área de estofador. Ele é um profissional, ele tem a sua atividade profissional, ele tem a sua empresa. Então, o que ele ganha naquele trabalho ali, não representa o amor de Deus com ele. Se ele trabalhar muito, vai ganhar bem. Se ele trabalhar pouco, vai ganhar pouco. Agora, o que representa, irmãos, eu estou tentando ser o mais claro possível para os irmãos saírem daqui abençoados. O que representa o amor de Deus? Quando Deus te chamou, Ele não olhou para você qual era o seu trabalho. Ele olhou qual seria a possibilidade de usar você no reino de Deus. Eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. No céu vai precisar estofar alguma cadeira lá para Jesus sentar? Irmão José Trindade.
Já tem o trono lá, exatamente. E segundo o livro de Apocalipse, um trono revestido de ouro, cheio de pedras preciosas. Mas alguém fez aquilo, certo? Alguém fez. Quando Jesus esteve na terra, Jesus fez coisas aqui na terra que demonstrava que ele também trabalhava. A Bíblia diz que ele seguiu o ofício do seu pai. E qual era o ofício de José? Carpinteiro, marceneiro. O cara trabalhava em fazer coisas de madeira. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu sempre falo para os meus filhos, Felipe, o Lucas e a Sofia, que tudo que eles querem na vida parte de duas primícias, de duas coisas. A primeira, se eles forem obedientes a Deus, e aí entra o amor de Deus, Deus vai abençoar. Mas a segunda coisa, para qualquer coisa na vida deles, eles têm que trabalhar. Não tem nada fácil, em lugar nenhum, tem que trabalhar. O reino de Deus é da mesma forma. Não tem nada fácil no reino de Deus. E os irmãos que trabalham na obra sabem que no reino de Deus ainda é muito mais difícil do que na nossa seara diária, no nosso trabalho diário. Por quê? Porque no nosso trabalho diário nós temos dificuldade com pessoas, nós temos dificuldade com matéria-prima, quem precisa de matéria-prima, citando mais uma vez o exemplo do irmão, o irmão quer um tecido de linho, da cor ferrugem, mas ele não acha a matéria-prima, mas o cliente só quer esse tecido no sofá dele, ele vai ter dificuldade de exercer a atividade profissional dele, por conta da falta da matéria-prima. Isso serve para outros exemplos, mas é só um exemplo para o irmão entender fisicamente. No reino de Deus, além das coisas que nós vivemos aqui, que são difíceis, tem o diabo. Se você pensa que ele é sozinho, quem não sabe disso, lê um pouquinho de Efésios, que você vai entender. Cara, tem o diabo, tem o demônio do demônio, o demônio do demônio do demônio, e o mais caído de todos os demônios que fica rodando atrás da gente aí. Você já começou a entender? Você sai de casa para fazer alguma coisa para o Senhor, já tem uma porção de coisas espirituais acontecendo para te impedir a ter sucesso naquilo que você colocou como sendo prioridade para a tua vida, que é servir a Jesus. Irmão, eu estou aproximadamente 10 minutos falando nessa parte introdutória, antes de ler o texto, porque é fundamental você entender isso. Aqui nós estamos tratando de coisas espirituais. Então, além do diabo, o diabo tem principados, potestades e demônios, que tentam impedir você fazer alguma coisa para Jesus. Orar, ler a Bíblia, dar testemunho, viver uma vida prática de fidelidade e obediência a Jesus, fugir da aparência do mal, guardar a sua palavra no seu coração, você já sabe qual é o resultado, para não pecar contra ti. Encher a tua boca de louvor e adoração ao Senhor, porque o que sai da sua boca é porque o coração está cheio. Tirar da sua mente as coisas que não são de Deus, porque aquele que ama o mundo odeia a Deus. Olha quanta coisa que para a gente estar aqui a gente tem que fazer antes. Não é só tomar banho e botar roupa. Alguns vindo do trabalho nem conseguem fazer isso. Não é tomar um suco, uma água.
Não consegue. Às vezes chega aqui, está roncando a barriga, com fome, veio todo apertado dentro do ônibus. Uma porção de gente te socando para um lado para o outro, mas teu coração ardendo para estar na casa de Deus, para adorar ao Senhor. Ninguém está livre, irmão, quando você pensa em fazer alguma coisa para o Senhor, desses 4 elementos espirituais, o diabo, o principado, potestades e demônios, entrarem fazendo uma bagunça na tua casa. Você está pronto para sair, o vizinho vai lá, corta a tua luz, enganado. Cortou a luz. Enganado. Ele vai depois falar para você, não, eu cortei enganado. Ou então tua água. Você está pronto para vir para a igreja, teu filho começa a brigar com alguém na rua, ou tua filha começa a discutir com o marido, sai correndo da casa dela, vai para dentro da tua casa. Olha só, formado um cenário propício para você não servir. Todo mundo tem alguém doente em casa, mas que desculpa bonita para Jesus. Jesus, eu estou tomando conta da minha mãe. Que desculpa maravilhosa. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos em relação às coisas espirituais. Por conta do chamado de Deus. Se Deus não tivesse te chamado, show, beleza, não tem problema. Você não tem nenhuma responsabilidade. Mas se Deus te chamou, Deus te chamou. Deus te chamou da morte para a vida, agora você é uma nova criatura. Irmão, você precisa servir. Você precisa servir a Jesus. Eu conversando com um pastor que já tem mais de 50 anos de ministério, lá de Campo Grande, e ele falou para mim assim, eu vou me aposentar, e eu queria saber o que queria fazer aposentado. E perguntei a ele, da igreja da Assembleia de Deus, Monte Moriá, o nome da igreja. Ele falou, eu vou pegar a minha velha, vou comprar uma bicicleta, eu vou para o interior desse de Minas Gerais e vou plantar outra igreja. Falei, é isso que você aposentar? Ele, é. Mas numa alegria, o cara estava numa alegria, quer comprar uma bicicleta, pegar a velhinha dele, levar lá para não sei aonde, no meio do mato lá de Minas Gerais, para fazer o quê? Servir a Jesus. O cara quer morrer servindo. Então não tem como você se aposentar no reino de Deus. Não pensa que isso é transitório. Não, já fiz 30 anos, fui professor de escola bíblica dominical, fui pastor, só de 2 igrejas, 33 anos de ministério. Lá em Petrópolis e aqui no Rio, só. Agora eu vou me aposentar. Vou fazer o quê? Vou me aposentar. O reino de Deus é eterno. Então, quando Deus te chamou, olha, eu olho para algumas pessoas aqui, eu fico imaginando assim, o que você vai estar fazendo daqui a 20 anos? Aquilo que você está fazendo hoje. Quem ama a Jesus, o que você está, a não ser que você morra antes, mas aquilo que você está fazendo hoje, você vai se aperfeiçoando. Deus vai lhe dando mais habilidade. Deus vai lhe dando mais força. Você vai ficando mais cascudo. Para quando vierem os problemas espirituais, você falar para o diabo assim, já passei por isso, diabo, arruma outra. Essa eu já sei como fazer. Para sair da cilada que você está laçando sobre a minha vida. Eu não. Você começa a ficar mais resistente. Você sabe o versículo que Jesus falou sobre isso? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é? Resistir. Ninguém nasce com resistência. A Aurora nasceu com resistência. Mas o Iago e a Camille já têm mais resistência do que a Aurora. A Mariana, que está vindo por aí, já tem resistência? Tem resistência de nada. Pelo contrário, tem que cuidar, porque se não cuidar, morre. É igual um bebê. Agora, tem irmãos que têm resistência. Consegue lidar com as pessoas com mais capacidade de lidar com isso.
lidar com os seus erros, lidar com os erros do outro. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Que há uma necessidade desse amadurecimento no reino. Porque o reino de Deus, ele é grande, não é pequenininho. Ele não é uma caixinha de fósforo. Ele é grande, e por ser grande, ele te chamou para fazer coisas grandes. Amém, queridos? Dito isso, vamos ler o texto. Lucas 6. Naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Vamos falar um pouquinho desse versículo antes de passar? Por favor, irmão Lucas. O Filho de Deus estava prestes a tomar uma grande decisão na vida. Talvez a maior decisão dele foi agora. O verso 13 em diante. Os irmãos acham que Jesus teria dificuldade de decidir se iria nascer ou não? Alguém acha que Jesus teria dificuldade? Imaginemos assim no céu, Deus falando com o Espírito Santo. Puxa vida, vou ter que mandar meu filho lá porque os homens pecaram. Aí o Espírito Santo falou para Deus assim, eu estou conjecturando. Mas ele está pronto. Ele está pronto. Vamos fazer com que ele vá para a terra cumprir a sua missão. Aí Jesus falaria para Deus e o Espírito Santo, não quero nascer não, deixa passar mais umas centenas e milhares de anos, ou seja, uma eternidade, para eu resolver o problema dos homens. Eles pecaram porque eles quiseram, eles tinham opção de não pecar. Não, a Bíblia diz que Jesus, desde a fundação do mundo, ou seja, desde que Adão foi criado, Jesus já estava pronto, está lá no livro de Apocalipse capítulo 2, para morrer na cruz por mim e por você. Então ele não teve nenhuma resistência. Quando Deus falou, vai, o que Jesus fez? Veio, nasceu. Segunda coisa, vocês acham que Jesus teria resistência de ir para a cruz? Cruz era a forma mais cruel de matar alguém naqueles dias. Fora os cusparadas que ele recebeu, a chicotada, os socos, amarrado com corrente, e batido, e etc. Quem tentou retratar isso de uma forma poética, mas toda vez que eu vejo eu choro, eu me sinto estraçalhado por isso, porque foi o meu pecado que gerou aquilo. No filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. E a gente vê uma caminhada de Jesus, Jesus apanhando, Jesus sendo cuspido, Jesus tomando paulada. Vocês acham que Jesus estava preocupado com isso para ir na cruz? Acho? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, que quando ele estava na cruz, ali, ele ainda teve a oportunidade de falar do seu amor para os dois ladrões que estavam do seu lado. Ele não estava preocupado com a morte, porque ele sabia que iria vencer a morte ao terceiro dia. Ele ensinou isso para as pessoas. Olha, não fica preocupado não, que eu vou morrer. Quando eu não estiver mais no meio de vocês, vocês se lembrem do que eu estou dizendo, que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele ensinou isso para as pessoas, ele não estava preocupado com isso. E agora chega esse cenário. Para mim, essa foi a maior decisão de Jesus. Quem é que eu vou escolher para depois que eu morrer, continuar falando de mim para as pessoas? Quem que ele escolheu? 12 apóstolos. 12 pessoas. E passou 12, foi para 70, depois de 70 foi para 600, depois de 600 foi para 3.000, com um sermão de Pedro, depois de 3.000 foi para 5.000, com outro sermão de Pedro, e chegou a Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Então, Deus, através de Jesus, escolheu você para continuar a missão. Qual a missão? De falar do reino de Deus e do amor de Deus para as pessoas. Essa é a nossa missão, não tem outra coisa. Essa missão tem um mundo espiritual que está trabalhando lá para você não entender, para você não ter dificuldade, para você apostar na sua vida
primeiro a sua vida aqui na terra, para depois a vida no céu. Tem tudo isso. Então, o que Jesus fez para tomar uma grande decisão na vida? Leia o versículo, por favor, versículo 12. Naquela ocasião, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando. Senhor, quem eu devo escolher? 13. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu o nome de apóstolos a esses 12. Isso significa uma coisa, que tinha mais de 12. Porque se ele chamou os discípulos e escolheu 12, não podia ter só 12. Seria o quê? Redundância. O que é redundância? É uma figura de linguagem na língua portuguesa que você reforça uma ideia, independente se ela está ou não clara no texto. Isso que é redundância. Vou subir para cima, vou descer para baixo. Isso não está errado, isso é redundância. Meu carro andou para frente, meu carro andou para trás. Isso é uma redundância. Jesus escolheu 12 discípulos. Escolheu 12 porque tinha mais gente. Mas dentre tantos outros que lá estavam, ele separou quanto? 12. E aí eu fiquei pensando, agora eu vou entender o amor de Deus. Eu quero que você comece a entender o amor de Deus. Primeiro que eu separei, Pedro. Você conhece Pedro? Conhece Pedrão? Pedrão? Irmão Pedro? Virtude, corajoso, líder natural e apaixonado por Jesus. Lição com Pedro. Lição. Mesmo quando falhou, Deus restaurou e permitiu que ele continuasse liderando a igreja. Não foi assim? Tudo isso é bonito. Mas sabe onde está o amor de Deus? Que Jesus escolhe Pedro e conhecia o seu defeito, assim como conhece o meu, o da Michele, do Pedro, da minha mãe, de cada um de nós. É aí que está o amor de Deus. Não está na minha virtude, e nem tampouco naquilo que eu vou conseguir devolver no reino de Deus como resultado do meu serviço. Não, senhor. Está no defeito. E qual era o defeito de Pedro? Impulsivo. Negou Jesus 3 vezes. Cortou a orelha do soldado. Queria passar a espada em geral. O cara era um sanguinário, cara. Sabe aquele pastor que fala assim, bandido bom é bandido o quê? No Jesus, no céu. Eu conheço alguns. Pastor, bandido bom é bandido com Jesus. Tem que cancelar o CPF. Falei, rapaz, mas que amor é esse? Você está bom mesmo. Não, mas é isso, pastor. Tá bom. Por favor, não peça a minha opinião. Eu também tenho uma opinião, mas não peça. Pergunta para mim, pastor, você conhece os seus defeitos? Perguntem. Conheço os meus defeitos. Eu tenho defeito. Pastor, e por que Deus continua apostando em você e fazendo com que você seja o nosso líder, alguém que toma conta da nossa vida, alguém que vai continuar por muito tempo fazendo isso, porque Deus colocou isso no seu coração? Sabe por quê? Por causa do amor de Deus para mim. Irmã Carminha, a senhora conhece os seus defeitos? Não responda. Nem balança a cabeça. Não. Conhece. Por que Deus aposta na senhora? Não é na virtude e nem na lição de vida que a senhora possa dar para o Tiago, para as meninas que eu estou com saudade, para os seus netinhos. Nada disso. Por que Deus continua apostando na senhora? Por causa do amor de Deus com a senhora. Os irmãos entenderam? Compreenderam? Por que eu decidi, eu só falei de Pedro, eu vou falar de mais 11. Só falei do Pedro. Não vai dar tempo, até 8h30 não vai dar tempo. Mas tem outras quartas-feiras para a gente falar sobre isso. Por que eu decidi servir a Deus?
Porque é a única pessoa neste universo espiritual que, independente dos meus erros, continua me amando. Irmão, não pare de servir porque você pecou, porque é isso que é o diabo que quer que você faça. Tem uma música que diz: sacode a poeira e dá o quê? Irmão, levanta, irmão, Jesus quer te abençoar, varão. Ele não quer você prostrado, você no chão, vitimizado. Hoje eu conversei com uma pessoa, no mesmo lugar onde eu estava com a outra pessoa, e ele falou assim: o que o senhor pode me dizer? Eu tenho uma empresa que vale X e eu estou me divorciando. Aí eu perguntei para ele: eu sou pastor, gente, independente da minha atividade profissional, eu sou pastor. Irmão, por que você está se divorciando? Aí ele abriu a camisa e falou assim: ela me bateu. Todo arrebentado. Eu falei: Maria da Penha nela. Porque a Maria da Penha não é só nele, é também nela. O pau que dá no Chico vai dar onde? Na Francisca. Isso aí. Aí ele olhou para mim e falou assim: e eu faço o quê? Eu falei: a minha consultoria custa tanto. Você consegue perceber que Deus só traz gente para cá porque a gente tem defeito? Deus não traz a gente para cá porque a gente é perfeito. Deus não nos trouxe aqui porque nós somos santos. E Ele nem espera isso de mim. Porque santidade é a junção de duas palavras que os irmãos já aprenderam. A primeira, salvação mais serviço. Qual é o resultado? Santidade. O diabo sabe disso. Ele joga uma semente no seu coração. Você pecou. Aí você se afasta do Senhor, se afasta do reino, se afasta de Jesus. E diz para o diabo assim: eu vou primeiro resolver o meu pecado. Aí Jesus fala: mas eu já fiz isso por você. Oh Jesus, obrigado. Pastor, eu vou parar de fumar, mas eu já fiz isso por você. Pastor, eu vou parar de beber. Pastor, eu vou parar de me prostituir. Eu vou parar de jogar. Pastor, eu vou parar. Irmão, você não vai parar. Você sem Jesus, você não vai parar. E outra coisa, eu vou dizer uma coisa mais para você. Não está escrito aqui, tá? O sermão eu mando para a Michele antes, ela roda para mim, para me orientar aqui. Não está aqui. Está vindo lá, do céu. Quem está nesta condição só está perdendo tempo, porque Deus tem bênção para você. Quando você para tentar resolver um problema que só Jesus pode resolver, você está atrasando o projeto de Deus para a tua vida. Então, irmão, escancara com Jesus e fala: Jesus, eu tenho defeito, me perdoa, mas eu não quero parar de te servir. Porque Ele te chamou. Queria falar mais dois, se os irmãos me permitirem, pelo menos, André e Tiago, só mais dois. André, irmão de Pedro. Virtude, evangelista. O André era alguém que saía direto para falar do Deus que o amou e falava com todo mundo. Verso 14, por favor. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, já falei. E seu irmão, o quem? Vou falar do André. Virtude, evangelista, levou muitas pessoas para perto de Jesus. Pedro escreveu, André não escreveu nada. Tem livro segundo André? Tem? Os irmãos leram? Já leram? Não. Mas era alguém que poderia não ter facilidade para escrever, mas segundo os historiadores, principalmente o historiador chamado Joséfo, que era de onde eu tiro as referências, do estudo das características da personalidade de cada um dos apóstolos, tá certo? Está lá, isso aqui não saiu da minha cabeça não, está lá, alguém
estudou o comportamento e trouxe essas características para eu poder ter base para falar para os irmãos. Ele não escrevia, mas ele convidava as pessoas para irem para perto de Jesus. Imagino eu que no dia do Pentecoste, lembra o que acontece no Pentecoste? Alguém lembra? Lembra? Atos capítulo 2. O André é que chamou aquelas 5.000 pessoas. Não tinha destaque, ele não pegava o microfone. Mas o irmão dele, Pedrão, fazia o quê? Irmão, Pedrão arrebentava, irmão. Pedrão pregava pra caramba. Mas o que adianta um pregador sem quem o ouça? Adianta? Não. Adianta uma igreja com um pastor sem ovelha? Não. Imagine que os irmãos decidam nunca mais vir na igreja. Eu vou continuar aqui. Eu vou pregar sozinho. Para quem? Para a parede? Longe de mim de querer dizer que eu sou bom pregador igual a Pedro. Longe de mim. Mas eu confesso aos irmãos que eu não prego mal, não. Particularmente. Mas o que adianta se não tem quem ouça? Preciso de Andrés. Preciso de pessoas que durante a semana conduzam outros para perto de Jesus. E no dia do culto, ele senta com o seu amigo. Amigão, vamos lá, que tem uma palavra de Deus abençoadora para a tua vida. Mas será que André tinha defeito? Eu vou dizer agora qual a lição da vida de André. Deus valorizou o silêncio e a fidelidade de André. Cada um desses homens tem um jeito que morreu. Pedro, por exemplo, optou em morrer de cabeça para baixo. André, decapitado. Olha, são mortes diferentes, mas são mortes morridas. Tanto um quanto o outro sofreu. Eu não queria morrer nem de cabeça para baixo e nem decapitado. Talvez eu quisesse morrer de velho, igual quem que morreu de velho entre os apóstolos? Quem que morreu de velho? Preso, numa ilha. Escreveu um livro chamado Apocalipse. Morreu de velho. Não sabe-se quantos anos, mas estava lá, ficou lá. Preso. Comendo barata, grilo, mel. Não tinha picanha, nem abóbora. Não tinha. Mas qual era o defeito de André? Tímido. Ficou muito claro. Se desse o microfone para o André, André tremia e não ia sair nada. Mas nos bastidores, irmão, André era o cara. Você está se vendo como André? Se eu te der o microfone, você não canta. Se eu lhe der um instrumento, talvez você não toque. Se eu lhe der a oportunidade de pregar ou uma saudação, uma mensagem pequenininha, você não faça. Mas você tem a capacidade extrema de convencer as pessoas para virem estar junto com Jesus na casa do Senhor Jesus. Não pense que a sua timidez pode te atrapalhar. Pastor, eu não faço mais porque eu sou tímido. Está aí, prova que André, segundo os estudiosos, que fizeram a leitura comportamental do André, o problema dele era a timidez. Não use isso como impedimento de você ser usado por Deus. Se Pedro era impulsivo, falava muito, André era o quê? Introspectivo, tímido. Eu finalizo, que o texto vai nos dar essa oportunidade. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, depois, Tiago. Quem era Tiago? Filho de Zebedeu, virtude. Foi o primeiro mártir, foi o primeiro a morrer entre os apóstolos. Foi Tiago. O primeiro cara que morreu. Foi fiel até o fim, não abriu mão da sua fidelidade. Lição. Ele encarava que o que ele fazia era maior do que a própria vida. Por isso que quando foram lhe tirar a vida, não lhe custou muito.
ele entregou, ele permitiu que lhe tirassem a vida por conta da importância que ele dava à grandeza do que ele fazia ao Senhor. Mas como qualquer um, como a mim e você, como Pedro e como André, Tiago também tinha um defeito. Qual era o defeito de Tiago, filho de Zebedeu? Ambicioso. Junto com João, esse João que vem logo depois, Tiago e João, pediu um lugar sentado do lado de Jesus no céu. Todos nós vamos para o céu, mas irmão, o lugar que vai ficar, eu não quero saber, eu só quero ir. Mas não quero o lugar das pessoas que já foram. Não se sinta muito mais importante do que você já é, porque tem gente que se sente o gostoso. Tem gente que se sente o poderoso. Se tiver um pouquinho de habilidade espiritual, se ele prega bem, se ele fala umas línguas estranhas, se ele manda umas profecias, se ele tem umas revelações, se ele faz um negocinho assim, diferente, irmão, cuidado, que pode o teu defeito ter que Deus te amar muito, mas muito, mais do que todos os outros, para que o seu defeito não te afaste do plano eterno de Deus. Eu tenho ainda 9 nomes, porque são 12, mas o tempo já terminou. Eu não quero tomar o tempo dos irmãos, e respeitando os irmãos e o tempo dos irmãos, eu queria que os irmãos fechassem os seus olhos e colocassem para o Senhor: Senhor, eu sei qual é a minha virtude, a minha qualidade, e sei o que eu posso fazer com isso, mas esta noite eu quero entregar nas tuas mãos os meus defeitos, porque eu quero servir o Senhor. Me ajude, Senhor, a reconhecer os meus defeitos, e diante disso, servir o Senhor cada dia mais, servir com alegria ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus e entregar aquilo que Deus nos deu de graça, que é a sua graça. Vamos entregar a nossa gratidão ao Senhor, encerrando assim o nosso culto, e agradecemos a presença de todos os irmãos, aqueles que estão nos assistindo, e aguardo você no próximo domingo pela manhã, às 9 horas, na Escola Bíblica Dominical, às 10h30 o culto, e à noite às 19 horas, quando então passamos o domingo servindo ao Senhor em adoração ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por tudo que nós podemos ouvir, e principalmente porque agora eu entendo que o Senhor me ama por conta dos meus defeitos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a mudar, a termos muito mais virtudes do que defeitos. E enquanto isso, Senhor Pai, nos dê capacidade de te servir cada vez mais. E que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje e para todos sempre. Amém.